Meus irmãos, boa tarde, muita luz, muita paz, que a doce e serena paz do Mestre Jesus nos envolva nessa tarde de hoje, e em nome de Chico Xavier e Maria Santíssima, em espírito, solicito que nos envolva e nos direcione ao propósito de bem servir. Hoje vamos estudar no Livro dos Espíritos, relativamente à questão 525 a 535, se o Espírito influencia-nos. Os Espíritos nos direcionam, os Espíritos nos influenciam. O que é o pressentimento? Será que o fato da espiritualidade nos acotovelar aqui agora, eu sou influenciado? Essas e outras questões você vai ver nos estudos de hoje à tarde. Muita luz, muita paz, e eu chamo a nossa amiga Sil Camargo de São Roque, São Paulo, também está a nossa outra coordenadora Eugênia, para que abra a nossa sala ou indique a pessoa para dar início aos nossos trabalhos. Muita luz, muita paz. Venha comigo. Tudo de bom, mas tudo de bom mesmo. Pressentimentos e influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Então, que tenhamos um estudo de muita paz, de muita luz, que Jesus e a espiritualidade amiga intua nosso amigo Décio para fazer o estudo, e sendo assim eu convido a nossa amiga Eugênia para a nossa prece de abertura. Então, bom estudo a todos e obrigada. Passando, Eugênia. Boa tarde a todos, os nossos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos à sala Luz no Caminho, a mais um estudo, a mais uma reflexão sobre os ensinamentos da doutrina espírita que nos permite uma nova concepção de vida. Possamos nos colocar em sintonia com os nossos amigos espirituais através da prece. O conhecimento que teremos hoje seja mais um amparo para a nossa caminhada, dando-nos sustentação nas provações escolhidas e naquelas determinadas por Deus. Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em comunhão pela busca da consciência pura da verdade, pela busca da paz interior e harmonia onde quer que estejamos. O expositor desta tarde, o Irmão X, receba as nossas melhores vibrações na condução dos estudos e que todos se sintam acolhidos, amparados e amados, com esperança em dias melhores, pela fé e confiança nas palavras de nosso Senhor Jesus, com uma fé viva na bondade de Deus. Em prece, damos glória a Ti, Senhor, rogando pelas nossas vidas, nas necessidades peculiares de cada um, pelos enfermos, pelos desencarnados e, em especial, pelos que não nos amam. Com essa prece possamos nos sentir mais próximos à misericórdia de Deus, como um bálsamo para a alma, equilibrados e prontos para recebermos os ensinamentos desta tarde. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja conosco no dia de hoje, e que assim seja. Deus seja louvado, minha irmã. Deus seja louvado, que assim seja. Novamente, solicitamos a paz, a harmonia e a compreensão de todos. E, novamente, solicitamos a intercessão da espiritualidade de escola aqui presente, que nos impulsiona ao propósito de bem servir. E como disse e solicitou a nossa irmã Eugênia na prece,
Que seja aqui a sua vontade, mestre, mas não a nossa que deve imperar. E, diante a prece extraordinariamente linda, ela disse, sobretudo, também que possamos fazer a bondade, a beneficência, a caridade em si, aqueles nossos adversários, ou seja, aquelas pessoas que não nos amam. Que coisa bonita. Muito bem, meus irmãos, por gentileza, queiram colocar um número de 1 a 288, porquanto vamos ler para 23, muito obrigado, Valderna. E coincidentemente o 23 de trás para frente do Balk, que vamos ler as duas. Olha que coincidência. E somos sabedores que na doutrina dos espíritos não existe coincidência. Wagner, meu amigo WH, trate com afabilidade a todos. O vizinho que senta ao seu lado, na condução, não é um inimigo, nem seu concorrente. Trata-se sempre de seu irmão, a quem você precisa acolher com simpatia. Não procure brigar com ele, para conquistar maior conforto. Dê você mais conforto a ele. Mesmo incisivamente, você receberá de volta as vibrações de gratidão do seu coração. Jesus disse com propriedade que aquele que mais ajuda, aquele que mais perdoa, aquele que mais doa, aquele que mais dá, naturalmente recebe. E nós temos por mania execrar, falar coisas ruins do nosso vizinho, ou muitas vezes nem levar em conta, porque o mesmo varre, joga o lixo, isso para as pessoas que não moram em apartamento, varre, joga o lixo para fora, vem normalmente para a porta, enfim, não é raro termos um comportamento dissociado ou chegando muitas vezes até quase que ao pugilato com o vizinho. E quantas pessoas estão precisando de um bom dia, de um aperto de mão, simplesmente a gente chegar e ouvir até, Então são coisas que temos que redimensionar. E como a prece a nossa colega falou, o importante é fazermos o bem, sobretudo àquele que não nos ama. E o 32 Balk colocou que seria o 23 de trás para frente, ao inverso, Balk. E quando eu digo Balk, eu estou referindo a Eugênia, a Regina Pizarro. Balk, acate com respeito todas as religiões. Cada homem tem o direito de escolher o caminho que prefere. Respeite a liberdade de crença dos outros, tanto que aprecia que respeite a sua. Não discuta, não procure tirar ninguém do caminho em que se acha, e não ser que seja procurado para isso. Respeite para ser respeitado. Ora, nós não tem aqui nessa sala, mas nós queremos implementar e impingir às outras pessoas que a minha religião, a minha filosofia doutrinária, o espiritismo, o qual eu as divulgo e frequento, é melhor que a sua religião. Vem para a minha religião. Todas as religiões e filosofias religiosas, doutrinas, que têm por objetivo a elevação moral do homem é extraordinário. Certa feita, perguntaram a Kardec qual é a melhor religião. E ele disse que a melhor religião é aquela que liga o homem a Deus, aquela que propugna, que tem por objetivo, que tem por escopo inicial trabalhar a evolução do homem. Então, nada de dizer que a minha religião é melhor. Seja bem-vindo, Patrícia, Fraterna, Armando e Regina Pizarro. Boa tarde, seja bem-vindo à Sala Luz. Está aí, meus irmãos, duas mensagens do livro aquele opúsculozinho, Carlos Torre Pastorino, 23 e o 23 ao inverso, que é 32. Então vocês observaram que houve um entrelaçamento, houve uma simbiose das duas mensagens. Que coisa extraordinária. E o acaso não existe. A espiritualidade muito bem contextualizou isso nas obras de Kardec, Como está no banner,
vamos estudar hoje, de forma sequencial e sistematizada, né? Nós já estamos na questão 522 do LE. Nós vamos estudar hoje sobre pressentimentos, sobre influência dos espíritos. Nós estamos na questão 522. E aqui nós estudamos sempre de forma sequencial e sistematizada, né, meus irmãos? Essa sala, ela vai fazer 6 anos agora em 4 de dezembro. No dia 5 de dezembro nós já estaremos no 7º ano de sua criação. Esse livro aqui é a segunda vez que nós estamos, todos já fizemos, dentro desses 6 anos, fizemos pelo menos uma vez. É bom ressaltar que teve época que ela era em chat e a gente estudava de forma digitada todos os dias. Pressentimento. Mas antes de falar em pressentimento, há 40 questões antes, Kardec perguntou se os espíritos influenciam em nossas vidas. Os imortais responderam que a influência é tanta que, de ordinário, somos nós, ou seja, são os espíritos que nos influenciam. É verdade que nós não somos máquinas, nós não somos marionete, nós temos livre-arbítrio. O Espírito, sim, me influencia, porém, não tira-me o livre-arbítrio. Porque se assim fosse, obstacularia, impediria a minha evolução. Porque se eu sei que o Espírito vai, de uma certa forma, influir positivamente, e ele influi, mas que essa é a decisão, eu simplesmente não lutava. Vamos falar aqui a pouco relativamente ao instinto. E é muito importante nessa particularidade a gente ver bastante isso falar. Todo mundo é médio? Você fala, não, todo mundo é médio. Kardec disse, a espiritualidade diz, está certo. Todo mundo é médio? Não, não é médio. Porque médium denomina-se aqueles cuja característica, ou seja, o interpretar, o ser medianeiro da comunicação dos imortais, dos imortais, que são os espíritos, com o mundo corpóreo, tem, de uma certa forma, constante, tenaz e de forma contínua. Ora, se médium é você poder verbalizar em palavra ou mesmo em ação o pensamento de um espírito, e no que refere à influência, todos os espíritos nos influenciam, sobretudo o nosso espírito protetor ou os espíritos protetores, constantemente somos influídos. Então, no que refere, meus irmãos, mediunidade intuitiva e de pressentimento, todos nós somos médios. Por que, irmão X? Porque somos intuídos e temos pressentimentos constantemente. Somos influídos. Ressaltamos. Vai, Regina. Seja bem-vindo. Todos somos médios? Sim. Contudo, Kardec, no Livro dos Médios, diz que, entretanto, são considerados médios aqueles que apresentam essa mediunidade de forma constante, né? Mas ele mesmo, quando fala nos livros dos médios relativamente às mediunidades especiais, psicográfica, pneumatográfica, a própria intuitiva de médios, curadores e pressentimento, ele diz textualmente que os médios intuitivo e de pressentimento, presságio, todos nós temos essa influência. Por consequência, somos médios nesse aspecto. Somos médios nesse aspecto. O pressentimento, ele não é um aviso só do espírito protetor, daquele espírito. É um conselho
que os espíritos, não só meu anjo de guarda, meu espírito protetor, como aqueles espíritos simpáticos me passam. Por exemplo, olha, Décio, você está dirigindo, você não vai passar por aquela rua, porquanto está vindo uma carreta. Olha, fulano de tal, Eugênia, você não deve fazer essa viagem, por isso, por aquilo. Você tem uma visão, não é uma visão intuitiva, uma visão mental, um pressentimento. Você prevê. Nesse aspecto, somos médios. É uma voz do instinto. E o que é o instinto? Instinto e inteligência. O instinto, ele pode-se dizer que é uma inteligência. Ele é dissociado da inteligência, mas uma inteligência nos primórdios que é responsável pela preservação. No momento em que, Flor do Laço, seja bem-vinda, no momento em que a Sil está, eu costumo usar muito esse exemplo, está detrás de um vidro transparente, eu bato a mão de cá, jamais a minha mão vai encostar nos olhos da Sil. Mas o que ocorre? A Sil fecha os olhos naturalmente, ou se não levanta a mão para defender daquela batida que eu fiz. Muito embora minha mão não vai encostar nela. O que é? É o instinto de preservação. Você anda, você corre, o seu coração bate através do instinto. Kardec diz no Livro dos Espíritos, na questão 75, que o instinto ele está desassociado da inteligência. A inteligência é a ação cujo qual, ou que é a qual eu imprimo livre-arbítrio. O fato de eu andar naturalmente é um instinto. O fato de eu correr é uma inteligência. O gato, por o instinto, ele precisa devorar o rato para alimentar-se, mas o fato de ele esconder atrás da mesa, dar aquele puro, aquele bote, já é a inteligência rudimentar. Muito embora Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 75, diz que instinto, ele, à medida que aumenta a inteligência, não diminui o instinto, mas lá na Gênese, o próprio Kardec ele afirma o seguinte, que o instinto, quando nós falamos assim, esse velho jargão, que Deus ajuda os bêbados, a criança e os ébrios, tem um fundo de razão? Sim, tem um fundo de razão, porquanto são os espíritos protetores que estão ajudando. Nesse caso, o instinto entra em ação. Relativamente ao instinto e à inteligência, muitas vezes devemos até levar mais em conta o instinto, porque aquela primeira impressão, aquela primeira ação instintiva, como não tem a racionalidade imprime o você decidir desta ou daquela forma, você pode errar. Porque, por exemplo, Eugênia Teles é mais inteligente, tem mais racionalidade, tem mais princípios do que o irmão X, pode naturalmente abordar essa ou aquela questão diferente. E instintivamente, e lá na própria Gênese, Kardec diz que o instinto vem até dos anjos protetores. E ele associa o instinto como uma cadeira que ampara aquela criança ou aquele ser no seu estágio primário quando estava andando, e à medida que ele vai crescendo, não precisa mais daquelas andadeiras. Então, em A Gênese fala que à medida que o instinto, à medida que a inteligência integraliza, aumenta, o instinto vai deixando de existir, porque você já tem uma racionalidade maior e implementa as suas ações. O pressentimento, meus irmãos, então está aí, é como se fosse um instinto.
Você pressente. Pode ocorrer muitas vezes, você está com uma dúvida terrível relativamente a implementar uma ação, a fazer isso ou aquilo, realizar este ou aquele negócio, dar este ou aquele parecer para uma pessoa, um filho, por exemplo, uma esposa ou um esposo, e você, racionalmente, não sabe qual é o melhor caminho a seguir. É aconselhável, e a própria espiritualidade aqui no Livro dos Espíritos nos sugere que, antes de você dormir, faça uma oração com sinceridade, mais ou menos assim: meu espírito protetor, fazei com que essa dúvida que eu estou atualmente, ou esse impasse pelo qual ainda não achei uma situação, um caminho, vamos dizer assim, mais racional, que ao acordar eu seja inspirado, eu seja intuído. Você fazendo, meu irmão, uma oração dessa antes de dormir, dificilmente você não acorda com a solução. Aí você, gente, mas que coisa tão simples, olha, o meu pensamento estava obnubilado, né? Tinha uma nuvem e eu não conseguia ver sequer 1 metro. Mas o que ocorreu? Ocorreu que o seu espírito, quando desta liberdade, quando do afrouxamento do laço do seu corpo físico, entabulou conversações, vamos dizer assim, em entrosamento com a espiritualidade ou com o próprio espírito protetor de você mesmo, e achou a solução para aquele impasse que te apertava o coração, que te deixava, né, um pouco intranquila ou intranquilo. Isso é natural. Faça esse teste. E tenho certeza que com várias dessas pessoas que aqui estão, naturalmente já teve essa solução. Quando de uma oração, dormiu, aquele insight, né, aquele pressentimento, aquela intuição. Falamos muito de intuição. É oportuno porque tem pessoas aqui. Vamos diferenciar o que é intuição de inspiração? Porque muitas vezes você está num centro espírita e o preletor lá, ele fazendo a prédica, ele fazendo a oratória, ele diz: olha, eu fui intuído. A gente chama muito intuição quando na verdade é inspiração, ou vice-versa. Falamos de inspiração quando na verdade é uma intuição. Intuição, ela é anímica, ela vem do meu espírito. De que forma? Por exemplo, você nesse aspecto orou para que o espírito em sono lhe sugerisse uma situação que estava conflituosa em você. O que aconteceu? Você dormiu, houve o afrouxamento do espírito, muito embora você ficou ligado ao corpo pelos laços fluídicos. Ao acordar, lembrou daquilo, né? Quer dizer, você lembrou, o seu espírito lembrou e você implementou a ação. Em sono você foi avisado. Então isso chama-se intuição. A intuição é anímica. Inspiração. O espírito está aqui e agora perispiridicamente, ou seja, de perispírito para perispírito. Ele fala assim: irmão X, fala isso assim aqui agora. Como? Para dizer essa mesma diferença da inspiração para a intuição, eu devo ter sido inspirado aqui, ó. Ressalta a diferença. Foi aqui agora, faz isso assim. Não veio do meu espírito. Então, muitas vezes, nós somos mais inspirados do que intuídos. O pressentimento é um aviso do espírito protetor e dos espíritos simpáticos a nós. A espiritualidade, quando Kardec coloca relativa ao pressentimento e quando ficamos em dúvida, ipsis litteris, literalmente, a
Espiritualidade responde aqui, permita-me a ler, meus irmãos, para não tirar a beleza. Quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, e ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós. Então, Deus não fala, não precisa falar diretamente conosco, ele fala conosco através dos mensageiros, né? Daqueles espíritos dito assessores, daqueles espíritos que estão em um mundo pedagogicamente dividido por Kardec em 5, né? Naqueles mundos onde? Ditosos ou mundo celeste, que são os últimos mundos do processo evolutivo. Recordando, primeiro mundo primitivo, onde o mal supera, não existe bem, existe o mal, o caboclo quer se locupletar, luta-se quase praticamente para alimentar, para vestir a satisfação básica dos seus princípios, né? Mundo 2, de prova e expiação, o mal supera o bem, mas já existe bem, é o mundo onde estamos. Mundo 3, regeneração, é o mundo onde o bem já é bem maior do que o mal. Mundos felizes, é realmente feliz. O bem está praticamente exterminado o mal. Existe o mal, sim, mas muito pouco. Um mal muito pífio. E o mundo celeste é o mundo dadivoso, onde há inexistência do mal. Mas onde não existe o mal, que são os espíritos superiores, que vamos dizer somos os assessores de Deus, são esses que, quando eu oro a Deus, quando eu oro a um santo, são esses que trabalham na cocriação. Então, quando temos olhos para ver e ouvido para escutar, a gente sabe captar esses pressentimentos dos bons espíritos. E já foi dito que a lei de Deus, a bondade, a beneficência divina, a razão, aonde está? Está escrito em nossa consciência. Porque nós sabemos que matar, roubar, extorquir, degolar, estuprar é um erro. Em qualquer local. Eu não preciso me instruir em termos de ciência para saber que roubar, pegar alguma coisa, falar mal, etc., é uma coisa errada. E muitas vezes eu faço. Eu faço até atendendo um pressentimento de um espírito inferior ao estado evolutivo do meu espírito. Esse meu espírito é entre aspas, porque na verdade eu sou um espírito e estou temporariamente nesse corpo físico, né, meus irmãos? Mas Kardec, na 525 aqui, ele não ficou satisfeito, não. Né? Além do pressentimento, além lá da 459, ele perguntar da influência, ele fala que exerce os espíritos alguma influência nos acontecimentos da nossa vida? Aí a espiritualidade diz que constantemente, nós vos aconselhamos, nós vos orientamos. E exerce essa influência de várias formas. Essa influência é dito, como nós falamos agora, pelo instinto. Essa influência porque o instinto, lá na parte da Gênese, foi colocada que o instinto, ele de uma certa forma é mais forte e melhor até do que a inteligência, porque o instinto não erra. A inteligência, pelo fato de eu poder decidir por esse item A ou item B, eu posso, pela minha fragilidade mental e muitas vezes a minha incoerência ou insensatez, eu posso escolher a coisa errada. E o instinto não. O instinto é aquela parte vestibular, é aquela parte da gênese, né, do início. Então, ele vem de um anjo protetor, ele vem de Deus. E influência, ela pode vir de várias maneiras.
ela pode vir através de uma manifestação de algum elemento da natureza, de um trovão, de uma chuva, né? Pode vir de alguma forma da natureza. Tendo como se tem, Kardec pergunta, a ação sobre a matéria, e nós somos sabedores que lá na questão 27, vocês lembram quando nós estávamos estudando, foi perguntada a espiritualidade. De que é constituído o universo? Os espíritos disseram. Os espíritos disseram. Espírito, matéria e, acima de tudo, Deus. Ora, e o espírito precisa da matéria para inteligenciá-la e, num segundo momento, colocar em prática aquilo que na erraticidade, que é o período que intermedia uma reencarnação ou outra, colocar em prática o pragmatismo, né? Você colocar em prática a teoria, aquilo que você sabe. Primeira lei, amai-vos uns aos outros. Segunda lei, que está sentada à nossa sina, instruí-vos. Mas no momento em que você instrui, você tem condição mais de amar, porque você tem alicerce, você tem aquele que mais sabe, já foi dito. Não só mais será cobrado, mas tem melhor condição de implementar as suas ações. Então, na medida que você tem conhecimento, você tem maior probabilidade de aplicá-los, né? Em termos de morais. Olha as duas asas ditas lá no Evangelho segundo o Espiritismo: a asa da moral e a asa do conhecimento. Assemelhou-se à evolução do espírito como um pássaro de duas asas. Um pássaro tem que ter as duas asas para voar de uma forma tranquila, serena, de um lugar para outro. Assim somos nós. Posso, naturalmente, nessa encarnação, nessa existência, vir e ser, de uma certa forma, elevada mais a minha parte instrutiva, a minha parte científica, a minha parte ciência. Mas eu preciso da parte moral. Noutra, posso vir e ser trabalhado mais a moral. Mas quando nós chegarmos a sermos um espírito perfeito, e um dia nós seremos, e seremos por quê? Porque Jesus, Deus, nos criou para a perfeição. Tanto é que nós somos a sua semelhança, em espírito, em perfeição, não em semelhança física. Então, Ele quer, e um dia nós seremos, tal qual Jesus o é, hoje ou foi ontem. Então, o Espírito, ele utiliza a matéria, inteligenciando-a, e muitas vezes para nos materializar esse pressentimento, materializar aquilo que ele quer dizer. É exato que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para cumprimento da lei. Ele jamais pode derrogar. Tanto isso é verdade que, relativamente a um transporte de material, o espírito, ao transportar para um corpo, ele não tem condição de transportar um objeto para um corpo hermeticamente fechado, porque senão há a desestruturação da matéria. Você não pode derrogar essa lei. Mas aí, e no próprio Livro dos Médiuns, Kardec perguntando a São Luís, isso no capítulo 5, Laboratório do Mundo Invisível, como foi que, estando totalmente fechado, pôde materializar, pôde transportar aquele objeto. Não, esses objetos que estão aqui foi que nós compomos, ou seja, que nós materializamos. Na época, Kardec ainda não falou no ectoplasma, que é o que sai notadamente pelos poros, olhos, ouvidos, vagina, uretra do pênis, materializa o objeto, o ectoplasma. Então, o que é materializado ali tem condição, mas o espírito ele pode tornar invisível.
quebrar ou acabar com a lei da gravidade. A gravidade não está derrogando a lei, mas eliminar a gravidade e movimentar um objeto de lá para cá através do seu fluido espiritual associado ao fluido animal do médium. Associa-se, envolve aquele objeto, e não é como eu pegar uma cadeira, como eu pegar a tampa desse notebook e fechar. Não. Então veja bem que o espírito atua da matéria, mas não derroga sua lei. Kardec colocou e perguntou também se, por exemplo, um espírito, tendo que, em seu processo reencarnatório e evolutivo escolhido aqui para essa existência, tinha de morrer, por exemplo, caindo da escada. Se a pessoa, ao subir na escada e a escada quebrar, foi o espírito que quebrou o degrau? Não, em absoluto. Não foi o espírito que quebrou o degrau, porque senão estaria o quê? Derrogando a lei da natureza. A espiritualidade respondeu que a escada estando podre, fragilizada, os degraus estando fracos, o espírito intuiu aquele espírito encarnado que subisse. E em subindo, de uma certa forma, ocorreu aquele desencarne. Mas para aí, irmão X, você está falando que tem destino, fatalismo? Não, não tem. A própria questão 851 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se há destino, se há fatalismo, se a coisa está tudo de uma certa forma determinado. Eu estou casado com Y, com Maria, Maria está casada com José, se eles têm que viver eternamente, se o destino é daquela forma. O destino desta forma não existe. Mas você, naturalmente, planeja lá no período de erraticidade, você planeja com seus mentores, etc. tal. E Kardec coloca muito bem isso nas suas obras, a saída do posto A para o cais B. Evidentemente, você precisa chegar na localização B. Entretanto, as vicissitudes que vai ocorrer nessa viagem, as tempestades, etc., você não tem condição. Você não sabe. Somos os arquitetos do nosso caminho. Sim. Extraordinária colocação, Balk. Então, tudo que ocorre, nós somos os arquitetos. Nós que planejamos. E o que ocorre muitas vezes, e você vê isso muito em centro, aquelas pessoas assim, mais antigas, né? Mas nada dá certo para mim, meu obsessor está aqui, ele constantemente, a minha filha fez isso, olha, eu tenho um obsessor. Gente, existe obsessor? Sim. Há obsediado? Pela mesma forma. Mas na maioria dos nossos insucessos, nós somos os únicos e exclusivos responsáveis. Por que somos? Porque nós somos, por essa frase que o próprio Balco colocou aí, arquiteto do nosso caminho. Arquiteto, nós que arquitetamos, nós que planejamos. Não, mas eu estou com essa coceira aqui, eu estou isso, essa coisa não dá certo para mim. Pode, naturalmente, e há algum processo kármico. Por exemplo, você tem uma doença e você tem ido, um tumor, por exemplo, você tem ido a médicos, você tem ido, consultou vários médicos, você tem adotado uma postura alimentar correta, você tem uma vida regrada, você, de uma certa forma, adota a prescrição médica, literalmente conforme foi prescrita, mas mesmo assim a sua doença não é debelada. Aí sim pode ser um processo kármico. Pode ser você resgatando um ato que você fez no passado ou na própria
existência presente, né? Você está pagando. Então aí, efetivamente, está ressarcindo aquele débito aí, você tem que ter paciência, resignação, ter muita calma, orar a Deus e pedir paciência para aquela prova. E Jesus já disse, e disse com propriedade, jamais Deus dá uma carga, um fardo pesado para um ombro forte. A nossa colega fraterna fala, essa arquitetura é planejada antes da reencarnação? Veja bem, fraterna, o processo reencarnatório, ele pode ser de forma compulsória, que é planejado e planejado por você mesma. De que forma? Certa feita, demos até um exemplo. O seu filho, a pessoa que cuida, está com uma pequena virose e o médico receitou uma injeção. Ora, é aquela pessoa, vamos dizer, uma criança, não quer tomar a injeção. Falei, vamos tomar? Ela, não vou tomar. Não, vamos tomar. Não vou tomar. Chega lá na farmácia, o farmacêutico pede para baixar a calça, bum, e a pessoa chora. Ai. Quer dizer, a criança chora. Você compulsoriamente imprimiu aquele tratamento para debelar aquela virose identificada pelo médico. Veja bem agora, eu vou transportar isso para a parte... a arquitetura planejada. Você, nesta vida aqui, teve a oportunidade ampla de verificar qual o caminho que deveria correr, qual que era o certo, qual a caridade. Em fazendo isso ou aquilo, você elevava moralmente, que você estava revestida em um corpo físico e que sua vida espiritual é que era a vida eterna, que efetivamente valia, que pobre é aquele que só tem dinheiro, né? Esse que só tem dinheiro, olha que paradoxal, é o mais pobre. Então você não fez o dever de casa. Pois bem, você chegou no plano espiritual, aí o que vai ocorrer? Olha, eu não fiz isso, não fiz aquilo, vou planejar. Senhor meu Deus e meu espírito protetor. Lá você vai conversar com o espírito protetor e vê-lo, como nós estamos aqui. Infelizmente você não está me vendo, mas você está me ouvindo. Mas lá você vai conversar com o seu espírito. Gente, como eu estava com óbvio na minha frente, na minha vista, e eu não quis fazer. Aí você vai falar o seguinte, olha, eu quero nascer, eu quero ser a pessoa mais bonita, eu quero ser a pessoa mais rica, para mim poder ajudar fulano, que são provas extremamente difíceis, né? A riqueza e a beleza, para poder ser provado, etc. Tal, eu quero ajudar uma creche. Ou por outra, eu quero, ao tomar a injeção da criança, eu quero nascer paupérrima, eu quero ser uma pessoa coxa, eu quero ser uma pessoa que claudica, eu quero ser uma pessoa que inclusive com necessidades, passar necessidades materiais, os bens, né, capitais. Então você planeja aquilo. E nós, segundo a espiritualidade fraterna, no nosso planejamento, a gente solicita coisas extraordinariamente difíceis, mas Deus e o nosso mentor, sabendo da nossa fragilidade, não dá essas provas. Isso no intuito, no afã de evoluir substancialmente. Então esse chama o planejamento. O caso daqueles espíritos que estão num estágio assim purgatorial, estão num estágio umbralino, vamos dizer, que vários espíritas têm a mania de codificar como inferno, eles não têm condição por si, per si, de planejar a sua reencarnação, eles são secundados. Tem o concurso de espíritos, outros mais evoluídos, que ajudam-os para esse processo reencarnatório, para essa nova existência. O certo é que tanto
reencarnação compulsória com uma reencarnação propriamente dita, precede-se de um planejamento. Balk colocou: o planejamento existe, mas dependerá do nosso livre-arbítrio. Se a sua conclusão ou não, ou seja, tudo dependerá da nossa ação depois de encarnado. Isso tanto é verdade que, ao encarnarmos, é a maior expectativa, porque a gente tem a linha de saída e sabemos, visualizamos a linha de chegada, mas tem tantas vicissitudes no meio que você não sabe se você atinge. Por exemplo, o caso da riqueza. Jesus não coordenou hora nenhuma a riqueza. Os bens materiais são extraordinários em você, mas é a forma da utilização desses bens, a forma de utilização do dinheiro, que é condenável. A beleza, por exemplo, é uma prova dificílima. Esses modelos é uma prova dificílima. Então, você pode tergiversar, você pode dar volta. O exemplo de sair do porto A para o porto B. Você sabe que tem que chegar no porto B, mas nesse interregno, nesse espaço, há muitas coisas, há muita tormenta, há muita catástrofe, há muita coisa que você não contava. Eu planejei casar com você e termos 4 ou 5 filhos, e nós tivemos talvez 3 ou 4 filhos, e lá num determinado ponto do nosso casamento, nós separamos. O Espiritismo condena isso? Não. Ou eu fiz alguma coisa, ou você fez alguma coisa que efetivamente não contribuía para a nossa evolução, e ambos temos o direito de ser felizes. Ambos temos o direito de constituir uma nova vida, e muitas vezes até a vida em termos conjugais não tinha sido planejada especificamente entre eu e você. Poderia ser pelaquela segunda ou terceira pessoa que virá. Então, há um planejamento, mas eu recebo influência, recebo pressentimento, recebo intuição dos espíritos. Sigo ou não segundo o meu arbítrio, que foi os estudos de hoje. Que foram os estudos de hoje. Meus irmãos, muita luz, muita paz. Sintam-se abraçados, e abraços sinceros com várias voltas. Muita luz, muita paz. Um beijo em vossos corações. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Até a próxima quarta. Eu mandei, pessoal do grupo aqui, eu já tinha conversado, e repito, com o nosso amigo Balk. Eu mandei a programação e ele ficou de escolher um tema e nos brindar com um dos estudos seguintes aí. Não digo que será o seguinte, mas um dos estudos. E falei também com a nossa amiga Miriam, já tem mais ou menos uns 40 dias, ela está procurando adequar sua agenda. Um beijo em vossos corações. Voltarei tão somente colocando uma música. Paz e luz. Então, eu vou agradecer ao amigo Décio por esse ótimo estudo que ele fez. E vou ler uma mensagem para vocês antes da prece final. Os pressentimentos em nossas vidas. Os pressentimentos em nossas vidas. Você já teve alguma vez um pensamento repetindo que o impele a tomar uma determinada atitude? Algo que você faz porque sentiu uma quase irresistível vontade de fazer, sem saber o porquê? Mas que depois de um tempo acaba por se dar conta que aquele ato lhe salvou a vida ou impediu de cometer uma tolice? Assim é com a viagem programada que à última hora se decide cancelar um negócio pensado longamente e que é abordado na hora da sua concretização. Abortado na hora da sua concretização. Um imóvel que iria ser vendido a fulano e se opta por declinar da venda. A criança que seria deixada por algumas horas em casa de alguém
etc, etc. São situações aparentemente simples, comuns, coisas do cotidiano. No entanto, o fato de fazer algo oposto ao que estava programado ou mudar alguma coisa que vinha sendo feita há muito tempo, decide por sua vida, ou pela melhoria dela. Detalhes que você somente perceberá mais tarde. Assim é o caso daquela jovem de 17 anos que morava em uma rua sem saída. De manhã estava no quarto, preparando-se para sair. O impulso a fez olhar para sua cama, que ficava debaixo da janela, e empurrar para junto da parede. Parecia um comando mental, e ela não pensou duas vezes. Ao chegar à porta para sair, olhou novamente, não pôde entender muito bem o que fizera. Ela não era uma pessoa com criatividade para decoração. Normalmente decidia sobre a posição de um móvel e não mudava mais. Por um breve momento, ela tentou entender por que fizera aquilo, mas em seguida resolveu sair e tocar a sua vida. A escola, as amigas, o estudo, havia muita coisa para fazer, para dizer, para viver. À noite ela foi a uma festa e voltou tarde para casa, 1h da manhã. Estava tão cansada que literalmente se jogou na cama e dormiu. No meio da madrugada foi arrancada do sono por um enorme estrondo. Faróis ofuscantes, blocos de cimento despedaçados e a parte dianteira de um caminhão estavam no seu quarto. Pedaços de cimento caíram em sua cama. O quarto foi invadido por uma nuvem de poeira. Pulou da cama assustada. Dentro do caminhão estava uma mulher. Seu rosto sangrava, e mesmo assim ela tentava engatar uma marcha a ré. Soube-se mais tarde que a mulher, totalmente drogada, tinha atravessado 3 pistas, derrubado a cerca do quintal e invadido o quarto daquela forma. Passado o susto, o jovem se tomou de indignação. Depois agradeceu por estar viva. Foi, no entanto, quando se deu conta de que, se não tivesse mudado a cama de lugar, hora antes do desastre, o impacto do caminhão a teria matado, que ela deu graças a Deus por estar viva e pela intuição que teve e atendeu de pranto. Na nova arrumação ao lado direito do caminhão ficou a 30 centímetros de sua cabeça. O pressentimento, por vezes, é o conselho íntimo e oculto de um espírito que nos quer bem. Na incerteza de atender ou não o pressentimento, ore a Deus, soberano Senhor de tudo e de todos. Ele lhe enviará um de seus mensageiros em seu socorro. Pense nisso. É uma mensagem do Momento Espírita que eu trouxe para vocês, que por sinal achei muito bonita, e nela mostra um pouquinho, fala um pouquinho dos pressentimentos. Então, desejo a todos vocês um ótimo final de tarde. Agradeço a presença de todos por esse estudo maravilhoso que tivemos aqui, com amigos encarnados, os amigos desencarnados também, que possamos estar aqui novamente nessa sala, na quarta-feira, às 15h30. Eu agradeço a todos, a Eugênia pela prece inicial, ao Décio pelo ótimo estudo, a nossa querida fraterna que fará a prece de encerramento, e que tenham todos um final de semana de muita paz e de muita luz. Um beijo no coração de todos e obrigada. Passando, fraterno. Alô, tudo bem? Minha voz está audível? Estou sendo ouvida? Hello. Ok? Graças. Irmão X não sai já não. Eu tenho uma perguntinha para fazer para você. Se nesse pressentimento, ou o que seria,
quando uma pessoa consegue ver o futuro de alguém. Eu pergunto isso porque me aconteceu quando eu era garota, mocinha. Uma senhora aproximou-se de mim sem eu buscar nada, porque eu nunca fui de correr atrás de saber de futuro. Falou para mim e disse coisas que eu fiquei espantada olhando para a cara dela. Que eram coisas que para mim eram impossíveis de acontecer. Eu não acreditei em nada do que ela disse. Muito bem. Então deixou o tempo, aí eu deixei o tempo passar. O tempo passou e alguns anos depois, tudo o que ela disse exatamente aconteceu. Exatamente. Então eu pergunto uma coisa para você. Por isso que eu perguntei lá atrás se já está planejado quando nós reencarnamos, se nós já viemos com um planejamento, com algo já preparado para aquela encarnação. Porque me aconteceu por 3 vezes isso. Das coisas acontecerem e ser surpreendente. Teria ter acontecido daquela forma. E, no entanto, já estava, alguém tinha previsto isso. Alguém tinha falado isso. Pode me explicar isso assim rapidinho, meu coração? Veja bem, ô fraterno, realmente você tem razão. Além do pressentimento em si, que todos nós temos essa influenciação espiritual, tem determinadas pessoas ditas médiums que têm especificamente esse poder de predizer, chama presciência, né? Eles têm esse dom mediúnico. Tem um padre aí, parece-me que Divino Siqueira, que está apresentando na Xuxa, Gabriela, se você colocar no YouTube, ele, no momento que está rezando o terço, ele recebe Nossa Senhora e começa lá rezando o terço. Olha, a família de fraterno, vamos falar que o neto dela é esse, fulano de tal que fez a cirurgia da vista, e reza uma Ave Maria, reza o terço. Quer dizer, ele tem essa presciência. Isso que aconteceu com você pode naturalmente, e como de fato você disse que em um segundo momento, ipsis liter, o que a mulher falou ocorreu. É uma capacidade mediúnica e Deus permite que isso ocorra. E muitas vezes, por detrás desta presciência, desta premonição, há um falar de coisa ruim. Mas por que Deus permite, ou por que a espiritualidade permite? Para que você seja provada. Mas no caso específico, o seu ocorreu. Você não quis acreditar, ocorreu. Você tem o nosso, um grande médium aí, esse cidadão, esse pastor, Valdemiro. É um extraordinário médium. Há muita embucha, há muita filmagem ali errada, mas ele não tem dúvida que ele prediz alguma coisa correta. Ele tem falado. Né? Então, isso aí, fraterna, Deus concede mediunicamente às pessoas e podem ocorrer. Ou seja, verificou em desdobramento uma situação que irá ocorrer. Porque para o espírito, sobretudo o espírito de uma superioridade à nossa, não existe passado, presente e futuro. É como se ele estivesse no ápice, no pico, no cume de uma montanha e verifica o que está ocorrendo para baixo. Hoje nós estamos aqui na Sala Luz, amanhã nós não sabemos, ontem nós lembramos, mas para o espírito de uma qualidade superior, ele tem passado, presente e futuro no momento presente, no momento atual. Então a presciência, a premonição, o dizer coisas que vai ocorrer, é possível? Sim, é possível. Mas quando aquilo, de uma certa forma, impacta negativamente a evolução espiritual, Deus, a providência divina, não permite que isso aconteça.
Muita luz e muita paz. Eu sempre fiquei sem entender o que era isso, né? Mas porque tem pessoas que gostam de frequentar esses lugares, né? Atrás de alguém que diga o futuro. Eu sempre fui avessa a essas coisas. Então ela falou assim, do nada. Não perguntei nada. Obrigada, irmão X. Agradeço. Agradeço pela música do meu coração, o sorriso nos meus lábios e em minhas mãos. Agradeço pela grande fé na mais profunda necessidade que sempre ajuda a manter a felicidade. Agradeço pelo anjo da guarda ao meu lado que me ajuda nos momentos de medo e dor. Agradeço pelas oportunidades de exercitar a paciência, adquirir experiência e ganhar sabedoria. Agradeço por todos os desafios que me ajudam, pelos amigos e companheiros de caminhada. Agradeço pelo sorriso de uma criança e coragem de um homem e a sabedoria de uma mulher. Agradeço pelo amor e a confiança que eu recebo e devo passar adiante. Agradeço pela imensa riqueza e bens com que sou abençoada. Agradeço por toda a dor que me tornou quem eu sou hoje. Agradeço por todas as lágrimas derramadas que atestam a profundidade de minha alma e agradeço pela força e a coragem de lutar inúmeros segredos da vida e pela capacidade de me maravilhar com pequenos e grandes milagres. Agradeço pelos amores e pelas pessoas ao meu redor. Agradeço por uma visão e por um amplo horizonte espiritual que me permite ser além do conhecimento. Agradeço pelos meus defeitos e fraquezas que me tornam humano. Agradeço por tudo, porque é bom. Tudo tem sua finalidade e seu sentido. Agradeço, Deus querido, e aos meus queridos médiuns, meus irmãos, os meus queridos desencarnados que aqui estão, aos meus amigos que aqui estão na sala. Agradeço a todos, inclusive a você, irmão X, pela oportunidade que nos dá de crescermos a cada dia o quanto necessitamos para podermos chegar no planeta de regeneração. Que a paz esteja com todos, assim seja. Alma cheia de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegastes devagarinho e me encheste o coração. Vinhas nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, tecer minha felicidade em sorriso de esplendor. És meu tesouro infinito,
Dou-te eterna aliança, porque sou tua esperança.